Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, né? Nesta terça-feira, irmãos, estamos chegando já no final do ano, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus, né, irmãos, né? Que Deus tem sido conosco, né? E vai nos ajudar até o fim aí, em nome de Jesus. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, né? Você tem que olhar para o Senhor para que você seja iluminado, né? Em nome de Jesus. Irmãos, em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, diz assim, ó: Sara e Agar. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Que é Isaac, né, irmãos, né? O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém é que é de cima, porém é livre, a qual é a mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que a que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão os que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, né, irmãos, né? Aqui o Senhor diz o que, irmãos, né? Há 2 situações, né? Há 2 alianças, né? Há 2 tipos de igreja, né, irmãos, né? Aqui age no impulso, Agar, né? Abraão aí agiu, né, irmãos, na impaciência, na intrepidez, né? Na intolerância, agiu na desobediência, né, irmãos, né? E teve consequência Ismael, né? Realmente teve um filho ali, né? E é filho, né, irmãos, né? Ou da desobediência ou da obediência é filho, né? É uma nação formada da maneira errada, né, irmãos? Começou uma nação, uma igreja, né? Da maneira errada. E outro tipo de igreja é aquela que sabe esperar, aquela que confia na promessa, aquela que obedece, né, irmãos, né? Aquela que glorifica, né, se alegra, aquela que tem paz porque esperou, soube esperar a promessa, o tempo da promessa acontecer, né? Então Deus, Ele sempre nos compara, né, irmãos, né? Com 2 tipos de igreja, e qual desses 2 tipos nós estamos, né, irmãos, né? Aqui a palavra de Deus, né, irmãos, para nós não confiarmos nas obras, né? O Senhor, Ele diz aqui, né, que nós não podemos confiar nas obras, né, irmãos, né? Louvado seja Deus, né? O Senhor, Ele diz que nós não podemos confiar nas obras, né? Nós temos que confiar no Senhor, né, irmãos, né? Naquilo que diz a palavra, aquilo que revela a palavra de Deus para nós. Lucas 18:12, né? Quando nós confiamos nas obras em nós mesmos, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. A pessoa que faz isso acha que vai ser salva e não precisa fazer mais nada, né, irmãos? A palavra de Deus não nos ensina assim, né? Romanos 9:32. Por quê? Porque não a buscavam pela fé,
mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem que é a pedra de tropeço, irmãos? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, né? Tropeçava no próprio Deus. Romanos 10, 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Misericórdia, né? Então, irmãos, Agar, né, ela representa a igreja que não se submete, né? Vai fazendo e vai falando que Deus está com eles, mas na verdade Deus está longe do erro, do pecado, né, irmãos, né? Deus está longe da desobediência, da rebelião, né? A maioria, muitas pessoas não se submetem a uma autoridade espiritual, nem física, né, irmãos, né? E acha que Deus está no negócio. De maneira nenhuma, né, irmãos? Deus não compactua com o erro, né? Gálatas 3,10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las, né? Então, irmãos, quando eu desobedeço, né? Quando eu desobedeço a ordem, as regras, né? Eu estou trazendo maldição para mim, né? São igrejas o quê, né, irmãos? Que estão debaixo de maldição, né? Aqui o Senhor, ele diz assim, aqui, olha. Abraão teve 2 filhos, versículo 2. Um da escrava e outro da livre. Então, pela precipitação, irmãos, de Abraão, nós temos a consequência, né? Até hoje. Por quê, irmãos? Porque a linhagem do filho de Ismael, que é filho, né? É filho também, a linhagem, eles lutam pela posse da terra, né? Que são os assírios, que são, né, irmãos, aquele povo lá, né? Até hoje, eles fazem guerra. Por quê? Eles querem a terra, né, irmãos? Eles querem onde tem o petróleo lá, eles querem a terra. Porque eles também têm a parte na herança. E os filhos, a linhagem de Isaac, né, também são filhos legítimos e lutam pela posse da terra, pela herança. Então, isso causa guerra até hoje, irmãos, pela consequência da precipitação de Abraão, né? Então, tem atitudes, irmãos, nossas, né, que se nós não vigiarmos, nós não orarmos, tem consequência pro resto das nossas vidas, né? Tem decisões erradas ou precipitadas que nós tomamos, que elas duram pro resto das nossas vidas. Mas tem decisões também acertadas e certas que vão durar pro resto das nossas vidas também, né? Então, que nós possamos, né, em nome de Jesus, né, irmãos, né, agir pelo poder da palavra de Deus, né? Que você seja humilde, irmãos, ninguém precisa ouvir outra oração. Vai perguntar para Deus: Senhor, é de Ti esse projeto, abençoa. Se não for, impeça, vai evitar prejuízo, vai evitar contenda, né, irmãos, né? E aqui o Senhor diz assim, olha, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Segundo o quê? A vontade de Abraão, né? Não foi da vontade de Deus ele ter uma outra mulher, irmãos, né? Não foi da vontade de Deus ele ter filho com a empregada ou com a amigada, né? Não foi da vontade de Deus. Sara se precipita, ela ilude o marido ali, ela convence o marido a se deitar com a empregada, né, irmãos? Ela própria se arrumou um problema bem grande para ela, né? Então, assim, tem coisas sendo geradas dentro da nossa casa, irmãos, ou dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, dentro da empresa, né? Por quê? Porque você tomou decisões precipitadas, arrumou um sócio, que sociedade não é de Deus, né, irmãos? Agora está tendo um problema seríssimo dentro da empresa, né? Por você não ter confiado na promessa, você não ter confiado em Deus. Um relacionamento aí que Deus não falou que era de Deus e você se precipitou, né? Então tem coisas, irmãos, que dura para sempre, né? E você vai ter prejuízo, você vai ter um transtorno muito grande, né? Aqui diz assim, olha, né? O segundo
que nasceu da carne, né, irmãos? Abraão ali nasceu da vontade dele, não foi da vontade de Deus Ismael, né? Deus permitiu Ismael nascer, irmãos? Permitiu, né? Deus tirou a consequência? Deus não tirou. Para que todo momento que ele olhasse para Ismael e visse a consequência daquela atitude, que ele se lembrasse que não era para desobedecer mais a Deus, né, irmãos, né? Que não era para desobedecer mais a Deus, né? Então, assim, né, irmãos, né? Então, é a mesma coisa, eu sempre falo isso, né? Quando uma jovem cristã, né, ela desobedece os mandamentos e começa a se envolver com alguém do mundo, ou que ela começa a se envolver com um rapaz, né, irmãos, né? Antes do casamento, né? Ter uma vida sexual antes do casamento, né? Isso acontece com muitas pessoas, cristãos e não cristãos, né? E aí a consequência desse envolvimento, que é o pecado, né? Nasce uma criança, né, irmãos? Deus vai matar esta criança pelo pecado? Não, irmãos. Deus vai deixar consequência ali, para que toda vez que você olhar para aquela criança e falar, meu Deus, se eu não vigiar, se eu não obedecer, eu vou ter outra criança, vai sobrar tudo para mim, vai ter uma criança é bênção, né, irmãos? Mas ela vinda sem planejamento, na hora errada, né? Aquela criança, você vai ter que manter aquela criança, vai ter que tratar daquela criança, você vai ter que alimentar aquela criança, né, irmão? Você vai ter que vestir aquela criança, né? E você vai ter que educar aquela criança também, né? E vai ter que ter condições. Se você não tem, sofre a criança e sofre você também naquela situação de precipitação, né, irmãos? E vai doer na tua carne, porque é teu filho, é teu sangue, né? Você vai ver o teu filho gemer, né? E pior, né, irmãos? Na maioria dos casos, o que acontece? Desse relacionamento errado, o pai não vai estar por perto, né? O pai ajudou a fazer, né, irmãos, né? Você se envolveu com a pessoa errada, ele não assumiu a criança, que é terrível, e essa criança vai chorar para o resto da vida a ausência desse pai. E você vai ver o quão doloroso é, né, irmãos, né? Criar um filho sem pai, ou o pai está longe, né? Muitos estão chorando, muitos arrependeram, né, irmãos, estão pagando preço de sangue essa precipitação, né? Porque está doendo na tua carne o sofrimento desta criança, né? Então você, irmã que está me ouvindo, talvez você se arrependeu amargamente, né? Louvado seja Deus que você se arrependeu, mas ficou a consequência dessa atitude precipitada. Ficou essa criança sofrendo, gemendo, que não teve culpa de nada, mas está sofrendo um sofrimento amargo, né? Então, assim, a igreja também, irmãos, nós como igreja, né? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, vem consequências amargas, muito amargas, né? Para nós, né? E pior, a gente perde a paz, né, irmãos? Né? A gente não tem paz, mesmo se dizendo igreja do Senhor, né? Não tem paz. Mas aqui Deus fala o quê, irmãos? Da nova dispensação, né? Você tem uma nova oportunidade. Você que está ouvindo esta palavra, né, irmãos? Né? Você tem uma nova oportunidade para ser de verdade, para ser uma igreja verdadeira, né, irmãos, né? Para ser uma igreja aí, né, como diz aqui a palavra, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Olha o que diz aqui, né? Aleluia. Louvado seja Deus, né? Que há uma nova dispensação, né, irmãos, né? Uma nova oportunidade, né? O Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade, né? Aleluia, né? Que diz aqui a palavra aqui, olha, né? A advertência do sono espiritual, né, irmãos? Aquela igreja que está dormindo, aquela igreja que vai ter uma consequência, que está na carne, né? Que não dá crédito para a palavra de Deus, né? O Senhor, Ele diz assim aqui, olha, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, né?
Louvado seja Deus, né, irmãos, né? Olha o que diz aqui, olha. Isaías 56, 10. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos caem mudos. Não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Né, irmãos? A Agar está no sono espiritual, está na carne, né? Não busca mais, não ora mais, né? Não tem mais entendimento, né, irmãos? Não tem mais o temor, né? Perdeu o temor, né? Faz as coisas de Deus de qualquer maneira, esqueceu da reverência a Deus, esqueceu que Deus é o Todo-Poderoso, né? Marcos 13, 35. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, ou se à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se este de manhã, né? Versículo 36. E se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo, né, irmãos, né? Que nós possamos despertar, né, irmãos, né? De uma falsa religião, né? De uma falsa, o fato de nós irmos por uma igreja, irmãos, isso não garante a nossa salvação. Ir na igreja é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa, né? Agar, ela estava ali, né? Estava ali como esposa, né, irmãos, né? Mas ela não era a verdadeira esposa, né? Ela não era a verdadeira igreja do Senhor, nem Ismael, né? Que é o filho gerado no pecado de Abraão, né? Olha, Romanos 11, 8 diz assim, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, e até o dia de hoje. Misericórdia, né, irmãos? Então, pessoas que estão aí achando que estão servindo a Deus e não estão, né? Vida de aparência, né, irmãos? Né? Romanos 13, 11. E fez isso conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Irmãos, para mim, né? Para mim, faz 35 anos que eu aceitei o Senhor, então Jesus está mais próximo para mim. Eu já venci 35 anos. Eu não sei quanto tempo você já venceu, né, irmãos? Então, quer dizer, está mais cada dia que passa, irmãos, a vinda de Cristo está mais próxima, né? Nós tomamos a Santa Ceia semana passada, sábado passado, né, irmãos? É a penúltima do ano. Quer dizer, está mais próximo da vinda do Senhor, né? Louvado seja Deus. E hoje já está um dia menos, né, irmãos? Fala que é um dia mais de vida. Não, é um dia menos de vida, né? Porque nós estamos indo de encontro à nossa salvação, à vinda do Senhor, né, irmãos, né? 1 Tessalonicenses 5, 6. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, né, irmãos, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, né, que nós possamos o quê, né? Aleluia. Né? E Deus fala da nova Jerusalém, do novo, de uma nova dispensação, né, irmãos, né? Aleluia. Da igreja renovada, né? Da igreja que realmente, né, irmãos, né? Dá ouvidos, né? Olha o que diz aqui, Provérbios 8, 34. Bem-aventurado o homem que me der ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aleluia. Essa é a verdadeira igreja, né? Aquela que vigia, aquela que ora, aquela que obedece, né, irmãos, né? Essa é a verdadeira aliança que Deus fez conosco, né? Uma igreja viva, uma igreja que trabalha, né, irmão? Uma igreja que ouve, uma igreja que anda na direção de Deus, né? Provérbios 15, 31. O que dá ouvidos à repreensão construtiva no meio dos sábios fará sua morada. Aleluia, né? Terás segurança, né, irmãos, né? Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que procede mal, né? A igreja verdadeira, irmãos, aquela que se propõe a ouvir, né? Ela ouve e pratica o que Deus fala, né? Lucas, a igreja somos nós, né, irmão? Não é o templo, né?
Lucas 8,15, o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Aleluia. Né? Aqueles que receberam a palavra, irmãos, né? A melhor semente, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que eles não vão deixar de passar luta, irmãos, mas eles vão vencer porque guardaram a palavra nos seus corações, né? Guardar a orientação de Deus, praticar o que Deus falou, né, irmãos, né? A verdadeira igreja. Tiago 1,19, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio, né, para se irar. Aleluia, glória a Deus, né? Então que sejamos prudentes, né, irmãos, né? Que você realmente, olha, uma aliança do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, né, irmãos? Que está debaixo da lei, que não obedece, né? Que fica só debaixo de jugo de homens, né? Mas o Senhor, irmãos, também trouxe, né? Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, né? A falsa religião, né, irmãos? As pessoas deixou de temer a Deus, deixou de obedecer. Você não sabe mais quem é cristão, quem não é, não tem mais a diferença, né? Né, irmãos? O cristão atual aí veste como o povo do mundo, roupas escandalosas, né? A Bíblia diz que a roupa não vai salvar, né, irmãos? Mas quem é de Deus sabe o que vestir, né? Sabe o que vestir, né, irmãos, né? Quem é de Deus sabe o que vestir, né? Quem é do mundo está no mundo, né, irmãos? E a igreja atual, né, a maioria, né, irmãos, né? A falsa religião, né? Ela está igualada ao mundo, ninguém sabe quem, se é cristão ou não, né? Porque está igualzinho àqueles que praticam as coisas do mundo, né? Então a Bíblia diz que nós temos que ser diferentes, né, irmãos? Né? Porque há luz em nós, há o Espírito Santo de Deus em nós, né? E não tem como você esconder uma cidade, né, irmãos? Né? Pessoas cristãs se envolvendo com coisas do mundo, né, irmãos, né? Então tá tudo igual. Ah, mas eu sou de Deus, mas eu canto música, né, irmãos, né? Não, Deus te deu a voz, Deus ungiu a tua voz para louvar a Deus, né? Não é para você cantar música do mundo, né, irmãos, né? Deus te abençoou com uma voz maravilhosa, é para você louvar a Deus, prestar culto a Deus, né? Com a tua voz, com as tuas mãos, com os teus pés, né? Com a tua aparência, né, irmãos, né? Não foi para você gastar tempo com as coisas do mundo, mas é para você glorificar a Deus, né, com a tua voz, né, irmãos, né? Tem um louvor que diz assim: Senhor, se as minhas mãos te servem, usa-me. Senhor, eu não sei cantar, eu não sei, né, pregar, mas se a minha voz te serve, usa-me, Senhor, para pregar, para trazer as pessoas de volta, né? Se os meus pés te servem, me leva aonde estão essas pessoas para me trazer de volta na tua casa. Né, irmãos? Que lindo, né? Que tremendo quando nós temos isso em mente, que você venha se esforçar para fazer a obra de Deus, né, irmãos? Né? Independente qual é a tua capacitação, né? Deus, ele vai te capacitar, né? Ó, no Monte da Arábia, né, versículo 25, que corresponde a Jerusalém, assim, ó, porque é escrava com os seus filhos, né? A falsa religião, né, irmãos, né? A falsa religião, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? A falsa religião, né? Aqui o Senhor, ele diz assim, aqui, olha, né? Olha o que diz aqui a falsa religião, né, irmãos? Profissão falsa, né? Você fala que é de Deus, mas não é de Deus, né, irmãos? Age como se não fosse de Deus, né? Você diz que é um servo, uma serva de Deus, mas não age como uma serva de Deus. Você está produzindo, você está trabalhando numa religião falsa, uma profissão falsa, né? Você que se diz que é um servo de Deus, né? Mas age, né, irmãos, no adultério, na mentira,
enganando as pessoas, não pagando os compromissos, né, irmãos, né? Irmãos, se atrapalhar, todo mundo se atrapalha, até o rico se atrapalha num compromisso, né? Mas você não pode deixar de pagar. Você não pode deixar de honrar os seus compromissos, né, irmãos? Você já fazer uma coisa, já premeditando atrapalhar a vida da outra pessoa, tirar o que ela tem, né, irmãos? Que pregação que você está pregando, né? Que pregação que é essa? Que profissão que é essa que você está exercendo, né? Você está pregando uma coisa e vivendo outra, né, irmãos? Uma profissão falsa, né? Um funcionário que é contratado numa empresa, irmãos, ele foi contratado ali para fazer um serviço de escritório dentro da empresa, dentro da indústria, né? De carregador de peça, ou de encarregado, e chega lá, começa a usar de má fé com aquela empresa que está abençoando ele com o salário, com a provisão, né? Começa a enganar aquelas pessoas, começa a criar uma rebelião ali dentro, né, irmãos? Né? É uma profissão falsa, né? Nós somos chamados, irmãos, para trabalhar para Deus, né? Agora, você estando na presença de Deus, nós fomos chamados para servir ao Senhor, não servir ao mundo. Você foi chamado para servir a Deus, mas você pratica as coisas do mundo todo momento, né? Então a tua profissão está falsa, né, irmãos? Você é um falso profissional, né? Você é um falso, né, irmãos, né? Obreiro, né? Você é um falso, né? Porque Deus te chamou, Deus te ungiu, irmãos, para coisas boas, não para coisas ruins, né? Deus te ungiu para você trabalhar para Deus, né? Não ungiu e está com o corpo ali na igreja e os pés no mundo, né, irmãos, né? Então Deus nos chamou, irmãos, para glorificar a Ele, né? É para a glória de Deus que Deus te deu uma voz maravilhosa, Deus está te dando prosperidade, irmãos, não é para você voltar para o mundo. A maioria faz isso, né? Quando começa a prosperar, se esquece que foi Deus que abençoou aquele trabalho, foi Deus que abençoou o sustento, o aumento de salário, e aí já não tem mais tempo para Deus, né? Não vai mais para a igreja, não tem mais comunhão, toda hora tem uma desculpa, né, irmãos? Você é um falso cristão, né? Eu te falo isso como autoridade da palavra de Deus. Você é uma falsa religião, você está exercendo uma falsa religião, uma igreja falsa, né? Uma igreja corrupta, uma igreja falsa, né, irmãos, né? Um servo de Deus que está exercendo uma profissão falsa, né? Misericórdia, né, irmãos, né? Salmo 78, 35 diz assim, olha: lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era o seu Redentor. Todavia bajulavam com a boca e com a língua lhe mentiam. A falsa igreja, né? Agar, né? Está na carne, está agindo na carne, né, irmãos? No pecado, né? E acha que Deus não está vendo, e acha que Deus não vai prestar conta, vai pedir conta, né, irmãos? O boleto vai chegar e vai ter que pagar tudo de uma vez, né, irmãos? Né? Provérbios 26, 23. Como vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios afáveis com o coração maligno, né? Fala coisas boas, elogia, mas está premeditando o mal, né, irmãos? Né? Abraça, um abraço de urso, né? Abraça, mas o coração está maquinando mal contra aquela pessoa, né? A igreja falsa, né, irmãos? Né? A igreja que está na carne, né? A igreja, a religião falsa, né, irmãos? Né? Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática, pois expressa devoção com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Né? Pessoas gananciosas. Estão ouvindo o que nós estamos falando, né, irmãos? Está ali ao nosso redor, está ouvindo a palavra, né? Acha bom ouvir a nossa pregação, a pregação de muitos, né? Mas o que, irmãos? Estão longe de Deus, não põem em prática aquilo que Deus está dando a direção, né, irmãos? Né? Irmão, você quer ver a tua vida mudada, né? Em Mateus 7, 24 ao 26 diz como você vai vencer, né? Aquele que os dois construtores estiveram ali ouvindo a palavra.
estão servindo o mesmo Deus, só que um pôs em prática o que Deus falou. A casa não caiu, vieram os problemas, vieram as dificuldades, a casa não caiu, a empresa não faliu, né, irmãos? O casamento não se separou, né? Mas venceram, né? Mas aquele que vai na igreja, ouve e não põe em prática, a vida não muda, muito pelo contrário, vai de mal a pior, né, irmãos? Né? Ó, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aleluia, né? Marcos 7, 6. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe, não quer obedecer, né, irmãos? Não obedece, né? Deus fala: olha, vai para cá, essas pessoas vão para lá. Deus fala: vai aqui, as pessoas querem estar aqui, né, irmãos? Né? Desobedientes, né? A falsa igreja, né, irmãos? A igreja falsa sobre a terra, ganância, faz a obra só querendo dinheiro, né, irmãos? Querendo enriquecer, né? Irmãos, quantos pregadores a gente vê e dá até dó, né? Dá até dó, né? Porque só pensam, visam o dinheiro, o lucro, né? Coitados deles, né? A Bíblia diz que o que você recebeu de graça, irmãos, de graça você tem que dar. É lógico, irmãos, que o obreiro é digno do seu salário. Se ele está em tempo integral na obra, ele tem que receber para sobreviver, né? Na obra, né? Tem que ter ajuda de combustível. Irmãos, os pregadores, né? Tem que ter a ajuda de combustível de uma cidade para outra, né? Mas você estipular o valor da tua pregação, irmãos, né? Você estipular o valor da tua pregação, né? Irmãos, um operário, né? Um operário, ele trabalha 8 horas para receber R$70 por dia, R$80, R$100. Agora, um pregador que às vezes ministra meia hora, estipula o valor para receber o dinheiro das igrejas, né? Irmãos, é terrível, é lamentável o estado desses falsos cristãos, né? Desses falsos cristãos, irmãos. Porque você pode até pregar bonito, irmãos, mas Deus não está nesse negócio, né? A igreja é para abençoar o reino de Deus, não para tirar do reino de Deus, irmãos. É para abençoar, nós estamos aqui para abençoar o reino de Deus. E não para tirar do reino, né? É para abençoar, é para a igreja conquistar, né? Por isso que muitos a gente já cortou da lista, né? Porque a intenção que a gente conhece a pessoa, irmãos, não é para abençoar, preocupado com uma alma, trazer uma palavra abençoada. Eles estão preocupados com o dinheiro que vão ganhar de oferta, né? Então é terrível isso, irmãos. É abominável isso diante de Deus, né? É vergonhoso isso, né? Então, assim, irmãos, é uma falsa igreja sobre a terra. São falsos cristãos, né? São falsos cristãos. Irmãos, você está de pé, você não caiu ainda porque Deus tem te sustentado. O céu tem te sustentado, irmãos, né? Quantos aí que estavam fazendo sucesso, estavam na mídia, já não estão mais. Deus já cortou, né, irmãos, né? Deus já cortou também, já bradou, né? Já jogou por terra essa má intenção, né, irmãos? E quantos que Deus vai jogar por terra ainda, né? Porque a obra de Deus, o Evangelho, não é isso, né, irmãos? O Evangelho é salvação, é libertação de pessoas, é transformação de vida. A prosperidade, irmãos, é uma consequência da nossa obediência. Não você sacrificar o reino de Deus, né? Não você sacrificar o reino de Deus com a tua ganância, né, irmãos? É querer usufruir, enriquecer em cima do Evangelho, né, irmãos? Que Deus jogue mesmo por terra essas pessoas, né? Que Deus jogue mesmo por terra, para que eles venham conhecer o verdadeiro Deus, o propósito de Deus, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? Então, irmãos, né? Que você possa se converter, né? Ser uma igreja verdadeira, né, irmãos, né? E levar a palavra, né, irmãos? Porque o Senhor sempre dá condições, irmãos.
Se for de Deus, o Senhor vai te dar condições, vai suprir a necessidade, né? Em nome de Jesus, né? Que você venha abençoar, não tirar do reino de Deus, né? As igrejas, irmãos, em si, elas estão precisando de ajuda para que honrar os compromissos, né? Para que o nome do Senhor e para que vidas sejam alcançadas, né, irmãos? Né? Fazer eventos para ganhar almas, não para enriquecer, né, irmãos? Né? Esse é o nosso propósito, né? De fortalecer aqueles que já estão e de alcançar outras pessoas que estão debaixo da escravidão, do pecado, do vício, do adultério, do homicídio, do suicídio, né? O propósito de Deus é esse, né, irmãos? Abençoar, não escravizar, né? Louvado seja Deus, né? Ora, Agar e Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, né? A falsa religião, a falsa igreja, né, irmãos? Né? Porque é escrava com seus filhos, né? É escrava e escraviza os outros, os filhos, né? Os filhos de Deus, né, irmãos? Né? Mas a nova Jerusalém, a Jerusalém que é de cima, porém é livre, a qual é mãe de todos nós, né? A verdadeira igreja, né, irmãos? Que é Deus, né? Verdadeira igreja que está dentro da palavra, né? Louvado seja Deus, né, irmãos, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né, irmãos, né? 28, é a nova Jerusalém, né? Louvado seja Deus, né, irmãos, né? A verdadeira igreja, né? Olha o que diz aqui, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim aqui, irmãos, o novo homem, né? O novo nascimento, né, irmãos? Né? Pessoas que nasceram de novo, mas se contaminaram, né? Estão corruptas, né, irmãos, né? Ó, Ezequiel 11:19. Então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, né? Um coração que o Espírito Santo toca, move, comove, chora, se arrepende, fácil de lidar, né, irmãos, né? Um coração fácil de ser lidado por Deus, né? Se arrepende, né, irmãos? Busca, chora na presença de Deus, né? Tem temor daquilo que Deus fala, né? 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia, né? Glória a Deus, né, irmãos, né? Louvado seja Deus, né? Que se nós estamos realmente em Cristo, irmãos, você é nova criatura. Se você está gananciando aí ser rico em cima do Evangelho, se você está pregando com um propósito diferente do fundamento de Deus, né, irmão? Você está errado, você tá equivocado, né? Você precisa se arrepender novamente, né? Voltar à verdadeira aliança. Você está na aliança de Agar, né, irmãos? Uma igreja que age na carne, né? Uma igreja que age aí, né, irmãos, né? Sem a direção de Deus, né? Oprimindo o reino de Deus sobre a terra, né? Gálatas 6,15, em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura, né, irmãos? Né? Deus quer um novo nascimento, né, irmãos? Uma atitude verdadeira, uma atitude realmente, né, irmãos? O coração voltado para as coisas de Deus, não para os teus interesses, não para o interesse de outras pessoas, né? Mas pelos interesses do verdadeiro Deus, né, irmãos? Né? Efésios 2,15, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aleluia, né? Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, irmãos. É verdadeiro, né? Um cristão verdadeiro, em verdadeira justiça e santidade, né? Não é uma vida de aparência. Mas glória a Deus, né, irmãos, né? Que tem muitos falsos profetas, né?
Glória a Deus não, né? Mas glória a Deus porque Deus está vendo todas as coisas. Deixa eles, né? Deixa esses falsos cristãos, né? O dia deles vai chegar também. A prestação de conta, Deus está vendo tudo. Então, irmãos, nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus, né? Mas não temos como evitar também esse tipo de coisa no meio das igrejas, né, irmãos, né? Os sacerdotes aí, né, irmãos, aqueles que são responsáveis aí por uma igreja, né, pelo reino de Deus, estão na frente de um trabalho, tem como você evitar esse tipo de corrupção também no meio das igrejas. Começa a cortar, né, irmãos, começa a cortar esses falsos cristãos que vêm só interessados, né, você vai ver que eles não vão ter mais aonde pregar, eles vão ter que se converter, né? Eles vão ter que se converter, né, irmãos? Porque não é eles que têm que brilhar, né, irmãos? Ah, vai vir né, um pastor famoso, um cantor famoso, né, irmãos? Não é show business, né? O reino de Deus não é um show business, né? Às vezes você paga tão caro por um pregador que vem, e aquele dia a palavra dele não foi tão boa, e aí, irmãos, né? Porque é Deus que faz a obra, não é nós, né? Aí começa a cortar esses pregadores, né? Que vêm interessados só na oferta, né, irmãos? E aí Deus vai colocar eles no lugar deles, vão ter que se converter, vai ter que buscar Deus, né? Vai ter que aprender a depender de Deus, né, irmãos? Né? Vai ter que voltar ao primeiro amor, né? E aí as coisas vão realmente acontecer na vida deles, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? Porque Deus, Ele quer, irmãos, a verdadeira o quê? Né? Ó, que sejamos uma nova criatura verdadeira, né? E vos revistai do novo homem, né? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Deus é de verdade. Deus quer que nós sejamos de verdade, irmãos. Cristãos de verdade e santidade, né? Não é porque está na mídia aí toda hora, né, irmãos? Porque muitos, né, estão em pecado. Depois vem os escândalos, né? Ai daquele que provoca o escândalo, né? Então que você que está ouvindo essa palavra, irmãos, é para mim também essa palavra, né? É para mim temer também, né? E ser uma igreja verdadeira também, né, irmãos? Continuar sendo uma igreja verdadeira, né? É o que eu peço para Deus me ajudar a ser todo dia, né? Uma igreja verdadeira, né? Então, que você também venha, irmão, se arrepender, né? Que você venha ser uma igreja verdadeira, né? Verdadeira justiça e santidade, né? Porque o teu dia, o meu dia vai chegar para prestar conta, né, irmãos? Aí não vai ter escapatória, né? Aí não vai ter como escapar da presença de Deus, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. A Nova Jerusalém, né, que é de cima, que é das coisas de Deus, né, irmãos? É livre, a qual é mãe de todos, né? Então, nós somos livres, irmão, para glorificar Deus em qualquer lugar. Então, valorize isso também na tua vida, né? Nós somos livres para glorificar Deus, né? Em qualquer lugar, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na rua, dentro do carro, fora do carro, né? No meio da roça, né? Então, assim, você é livre para glorificar Deus. Ah, pastor, eu não estou tendo oportunidade, né, de louvar a Deus na igreja. Irmãos, começa a louvar a Deus na sua casa. Começa a louvar a Deus na sua casa. A hora que o teu interesse for verdadeiro, irmãos, não é para se aparecer. Quem tem que aparecer é Deus na nossa vida, né? É Deus que tem que aparecer, irmãos, em nós. Não é de muito você falar que você será ouvido, mas é as tuas atitudes que vai demonstrar que Deus é na tua vida. A árvore, irmãos, ela é conhecida pelos frutos, não pelas folhas, pela aparência. Ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Agora é tempo de manga de goiaba. Qualquer pé de manga que você chegar, mesmo você sendo de uma cidade, você nunca viu uma manga, você vai saber que é uma manga, porque você já viu uma manga na internet, já viu uma manga em foto, né? Você vai saber que é manga, você vai saber que é uma goiaba, né, irmãos? Porque o fruto que ela está produzindo vai demonstrar que árvore que é aquela lá. Se ela é boa ou se ela é ruim, né? Pelos frutos, né, irmãos, né? Então, assim, né, irmãos, né? Nós temos que ter uma vida digna, né, irmãos? Né?
Adianta você pregar sobre amor se você não vive o amor, né, irmão? Se o fruto que você está dando não é de amor. Adianta você pregar o fruto de honestidade se você não honra os seus compromissos, né? Você empresta e não devolve, né, irmãos? Você compra, mas não paga. Já compra sabendo que não vai pagar. Empresta, né, irmãos, né? Sabendo que não vai devolver. É terrível isso, irmãos, né? Que igreja... É a igreja de Agar, a igreja que está na carne, né? Igreja terrível, dando um mau testemunho ainda onde passa, né? Então você vai ser conhecido pelos teus frutos, irmãos. E vai cair por terra toda a pregação, né? Deus, ele tem compromisso, irmãos, com a palavra, né? Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele, né? Então, Isaías falou, Senhor... O Senhor me usou para matar 400 falsos profetas, né? Agora só sobrou eu aqui, Deus. Deus falou, Elias, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem mais 7.000 joelhos dobrados, me servindo em sinceridade, Elias. Se você não fizer, os outros vão fazer corretamente. Aleluia, né? Se eu não for para a igreja, né, irmãos? Se eu não fizer ali, ninguém mais faz, nem faz, e ninguém é insubstituível, irmãos. Ninguém é insubstituível. O reino de Deus, com você ou sem você, as igrejas, o reino de Deus vai continuar. Comigo ou sem mim, a obra de Deus vai continuar sobre a terra, irmãos. Mas se você tiver a oportunidade de fazer, irmãos, faça bem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra de Deus é confiável, né? Glória a Deus, você pode confiar, né, irmãos, naquilo que Deus está falando, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, absolutamente confiável, né? Segura, 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo, Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra falou de todas as boas palavras que